Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais um episódio do CutCast e hoje nós estamos aqui com o nosso ex-prefeito José Carlos Carrascosa dos Santos, ex-prefeito de Cravinhos, nosso popular boi. Tem muita conversa pra gente ter aqui, pra gente conhecer um pouquinho mais do boi. Bom dia, boi, tudo bem? Bom dia, Kennedy. Bom dia a todos que acompanham o CultCast. Muito boa essa iniciativa de vocês aí, junto com a Secretaria da Cultura. É exatamente uma iniciativa podcast, né, aqui em Cravinhos, sendo um dos primeiros da cidade, entrevistando as pessoas, autoridades, pessoas comuns também, que às vezes a gente nem sabe a história delas, né, mas que agora a população, não só de Cravinhos, do mundo, né, porque é uma rede mundial de computadores, está sabendo. Ô Boi, a gente vai chegar na sua trajetória política, mas antes tem uma trajetória sua pessoal e profissional. Queria que você contasse um pouquinho, resumidamente, um pouquinho como que foi sua vida como empresário, primeiramente. Antigamente, a gente começava muito cedo, né? E a minha vontade sempre foi de empreender. Mas comecei trabalhando aí, engraxando sapato, vendendo sorvete, né? Até naquele tempo tinha uma promoção, quem vendia mais sorvete. Quando você começava a vender, você tinha uma caixinha de isopor que você punha no ombro e saía vendendo. Quando você subia de cargo, vendia mais, aí você tinha um carrinho. Então tinha uma hierarquia de Hierarquia, né? trabalho. Mas aí depois, com 10 anos, eu estava em armazém, né? Naquele tempo não era supermercado. Depois fui trabalhar em escritório de contabilidade com 12 anos, com 14, com 15 entrei no banco, no Bradesco, trabalhei 6 meses e fui para a Jabali. Com 18 eu já era gerente de compras da empresa. Com 26 eu saí, pedi para sair. A empresa pediu um ano de aviso prévio, que eu teria que dar um ano de aviso prévio. Coisa Funcionário era impensável, bom, hein? coisa impensável nos dias de hoje. Sim. Mas, paralelo a isso, eu fiz uma faculdade de Direito, comecei fazendo uma faculdade de Economia, fiz um ano, vi que não era aquilo que eu queria, aí eu mudei para o Direito, fiz um curso de Direito, aliás, um ótimo curso, não na ERP. Na época tínhamos professores excelentes, como tem até hoje, né? Uhum. E aí, saindo da Jabali, nós começamos aqui, sempre tem um sócio, até hoje, né? São de 86, 14, mais 26, 40 anos de sociedade, eu e o Brás. Então tem o Brás lá que é meu sócio, nós começamos lá o posto Xingu na época, depois nós montamos uma loja de carro, tinha caminhão na época em 93, carreta. Depois eu tinha, paralelo a isso, um trabalho de vendas. E aí depois montamos o supermercado, que está até hoje lá, o B&B, com o Brasa lá, comandando lá, que é ele que manda lá, eu não mando nada lá. Lá é ele. E aí, em 2000, eu entrei na prefeitura e construí uma carreira política, não sendo. Eu falei mal, não era carreira, era um trabalho dentro daquele mandato. Saindo do mandato, eu não fiz trabalho político, depois voltei no mandato de novo, aí. Mas, graças a Deus, eu sempre fiz aquilo que eu gostava. Sempre fiz aquilo que eu gostava. Eu acho que aí, quando a gente faz o que gosta, a gente faz melhor. Ô Boi, você só pulou um trechinho que foi a época de presidência do CTC, né? Verdade, verdade. Em 96, nós, não satisfeitos com a forma que o CTC vinha sendo administrado, 95, nós entramos no conselho, e em 96 eu me tornei presidente. Um clube que estava quebrado na época, devendo ali um valor absurdo. E nós conseguimos virar aquilo. Quando eu saí, nós tínhamos já comprado 11 terrenos. Eu tinha comprado 11 terrenos para o CTC e ainda deixei um bom dinheiro em caixa na época, em janeiro de 2001. 2001, né? Em janeiro de 2001, eu saí em dezembro de 2000 com dinheiro em caixa, com terrenos pagos, com um clube totalmente remodelado, com bastante frequência, um É, clube em alta. e falando um pouquinho do CTC, como que foi fazer essa retomada? Porque todo mundo falava assim, o clube acabou, não tem mais eventos, e pelo contrário, você entrou e aí você voltou com todos os eventos, né? Naquela época o clube não conseguia fazer, o carnaval lá não pegava, né? Os bailes tinha, a frequência não era tanta.
Nós, quando iniciamos lá, a primeira coisa que nós fizemos foi levar o público de volta, mas levar de que forma? Começamos a levar através das crianças. Começamos com escolinha de futebol, escolinha de futsal, com basquete, com vôlei. E aí, depois nós construímos quadra de tênis. E aí a pessoa foi vendo que foi melhorando e a gente fazia umas coisas malucas lá também, né? Fazia umas festas lá. O carnaval foi o primeiro carnaval que tinha 3 bandas, né? Tinha a boate, tinha uma banda no salão e uma banda lá fora. E aí fizemos queima de fogos 2 horas da manhã, uma coisa totalmente impensada para carnaval. Mas deu certo, deu certo. Fizemos parcerias importantes com o Clube da Viola, com o pessoal aqui, lá, o Emílio Wagner, aquela turma lá, o Oséias. Eles tinham um grupo e a gente fez uma parceria com eles para fazer os clubes da viola. E o clube pegou, né? Pegou porque tinha uma pegada mais leve na época, né? E aí fizemos a reforma do clube total. Aí realmente foi legal. Foi importante. E, ô Boi, sempre empreendedor, a gente sabe que a sua infância também não foi aquela infância que você nasceu no berço de ouro, de riquezas, etc, né? Não que faltaram as coisas, mas, né? Sempre batalhando muito, seus pais batalhando muito para dar o melhor para vocês. E aí você, sempre empreendedor, com a cabeça empreendedora, chega à política. Como que você recebeu o convite? Como que foi esse convite para você entrar na política, já que você não tinha sido, né? Nunca tinha se candidatado a nada nessa área política. É interessante essa pergunta, porque eh, as pessoas sempre dizem que a pessoa tem uma veia política, né? Eu acho que a minha não nasceu, minha veia. Eu não achei Você ela até achou? hoje. Então, porque é curioso, quando a gente tinha loja de carro em Ribeirão Preto, quando a gente tinha o posto aqui, a gente assinava os jornais, sempre gostei de ler demais, né? Sempre li muito jornais, principalmente. E aí, o meu sócio lá, o Braz, ele pegava a parte política para ler, eu não lia. Eu não lia parte política, eu nunca li parte política. Até hoje eu tenho dificuldade de saber nome de partido, né? Eu nunca gravo o nome de partido. Mas ele que gostava. E meu pai também gostava um pouco. Meu pai sempre ajudou os prefeitos aqui em Cravinhos, né? Porque depois de um certo tempo, ele passou um período difícil na vida, mas depois de certo tempo ele começou a tomar conta de fazenda, e ele tinha um grau de amizade grande e sempre ajudava os prefeitos aí. Mas eu realmente não gostava, eu não ia atrás. Em 99, o Jabali, que para quem eu trabalhei lá há 11 anos, na consultora, 12 anos quase, ele me procurou, ele era prefeito de Ribeirão Preto. Aí ele falou assim: Ô Zé, eh, dá uma mão, inscreve no PSDB, nós estamos precisando de filiar tal. Aí ele mandou aqui o Osorim, o Gasparini, né, que na época estava em Ribeirão, acho que tá, não lembro se ele estava como deputado. E aí eu acabei fazendo a filiação em 99, mas pensava em nada de política. Em 2000, em fevereiro de 2000, aí em 99 teve aquela eleição tampão em Tampão, Cravinhos, né, isso. que o Fran Que o ganhou, Isso. e o ganhou do Grilo e do Cabelinho, né? Isso. E aí em 2000, no começo de 2000, o Cabelinho e o Joãozinho Vidraceiro me procuraram, falaram: ó, o pessoal tá falando muito de você, pelo que você tá fazendo no clube e tal, você não quer ser candidato com a gente? Aí eu olhei e falei: poxa, mas eu não sei nada de política, né, rapaz? Vou pensar. Aí conversei com o Brasa, lógico, tem uma sociedade, tínhamos um negócio em comum. Aí ele falou: ah, você que sabe. Eu falei: ah, quer saber? Eu vou ser candidato, mas talvez não ganhe nessa, né? Porque ia disputar contra um prefeito atual, contra um vice atual, que era o Bita, contra um ex-prefeito, o Gumercindo. Comercinho. Todas pessoas boas que fizeram bons trabalhos. Então, né, praticamente assim era meio desconhecido do povão, né? Era mais conhecido no meio assim do clube e tal, porque eu também fiz uma carreira de trabalho em Ribeirão Preto mais. Sim. Mas aí acabou que aí eu acabei saindo, o Cabelinho veio de vice e acabamos ganhando a eleição e aí começou esse trabalho, né? E aí, a hora que você chegou, você ganhou a eleição, sentou na cadeira ali da prefeitura, qual que foi suas primeiras iniciativas? Porque a gente encontrava uma prefeitura, uma administração, não criticando Sim. os anteriores, mas encontrava uma administração que precisava de um gestor acima de um político. Eu digo que Cravinhos era
era um gigante adormecido, né? Cravinhos tinha um potencial muito grande, né? Que hoje a gente vê esse potencial, mas que estava adormecido, né? Nós tínhamos aqui a maior propaganda que uma cidade pode ter, que é a rodovia Anhanguera, nós somos na frente da rodovia Anhanguera, né? Caminho de São Paulo, né? Entre Ribeirão e São Paulo, quer dizer, nós tínhamos tudo de bom, mas não tínhamos aquilo. Eu acho que o principal objetivo, eu queria fazer exatamente aquilo que eu não queria que acontecesse, que aconteceu comigo, que era Cravinhos ser uma cidade dormitório. De eu ter que trabalhar em Ribeirão, meus amigos trabalharem em Ribeirão, muita gente trabalhar em Ribeirão Preto, né? Então, naquele tempo, diferente de hoje, os ônibus estavam sempre lotados para Ribeirão Preto, né? Principalmente eh, no horário de de trabalho, trabalho. era aquele monte de ônibus. Hoje já não vê muito isso, vê o contrário hoje, o fluxo contrário. Sim. Mas isso, o primeiro objetivo que eu creio que era tirar esse rótulo de cidade dormitório, né? De trazer o emprego para gerar renda e a gente manter o pessoal na nossa cidade. Mas para isso não é só ter vontade, né? Você tem que ter um planejamento Sim. e foi isso que nós fizemos. Ô, Boi, e muitas obras você fez, quadras que não tinham, coberturas. A retirada da enchente centenária é a maior obra de todo o seu governo? Olha, quando eu falei agora há pouco que nós devíamos trabalhar, fazer um planejamento, nesse planejamento, vamos dar um exemplo do Brasil hoje. O Brasil, todo mundo sabe que está meio engessado hoje, né? Está devagar, tem muita coisa para crescer nesse país. O país precisa crescer e ele tem condição e tem potencial. Mas o mais importante para um país crescer, ele tem que ter a infraestrutura, ele tem que ter estrada para escoar a A mercadoria, mercadoria. ele precisa ter portos, precisa ter aeroportos. Esse é o principal. É estrada, portos e aeroportos. Isso pensando em termos de país, né? De país, não de cidade, mas de país. E o município é a mesma coisa. Nós tínhamos que dar uma infraestrutura, né? A infraestrutura seria o quê? Você tinha que ter as ruas em boas condições, uma cidade com boa condição, você teria que ter uma escola, educação com boa condição, saúde com boa condição, porque não adianta você trazer uma empresa, depois os funcionários não ter uma qualidade de vida, a empresa vai embora, porque ela não consegue segurar o pessoal que veio de fora, diferente do que aconteceu. E nós tínhamos aquele problema centenário, que essa meninada de hoje, né, que vai Hoje o assistir, nem pessoal sabe nem que sabe que existiu, né? existiu, né? Que embaixo ali entre a Rua 15 e a Rua Cesário Mota, bem na confluência das duas, existe uma outra cidade ali É, embaixo que nós fizemos. E foi uma obra de coragem, porque eu lembro que nós começamos dia 6 de agosto e terminamos dia 6 de novembro, mais ou menos. Foi 3 meses com o nosso dinheiro e com o nosso pessoal. Lá, o Josué, né, capitaneado pelo Josué na época, pessoal tudo ajudando lá. E foi uma obra que praticamente nós ficamos 90 dias sem chuva, porque aquela obra não podia verdade. chover. Verdade. E aquilo, eu acho que aquela enchente que tinha, recordando até o Lincoln Fernandes lá, que era repórter, né, do programa do Tony, na época teve uma enchente aqui, né? Isso. Aí foram dois carros que caíram no córrego, né? Isso. Até todo mundo ficou preocupado achando que tinha alguém dentro do carro, né? Se tivesse caído, tinha morrido. Porque o carro caiu dentro do córrego, a água por cima, e caiu aquelas três caçambas de entulho junto com os carros. E aí ele veio aqui falar da enchente, né, no programa do Tony lá e na televisão. Aí ele falou, eu estava lá embaixo, lá, vendo os carros, isso era de noite. Aí ele falou, e aí, prefeito, tem essa enchente? Eu falei, então, faz 100 anos que tem essa enchente. Ele falou, mas vai ficar mais 100? Eu falei, não, nós vamos resolver esse problema esse ano, se Deus quiser. E nós conseguimos. Então, mas tem uma obra, Kennedy, que eu fiz, que ninguém sabe dessa obra, ela não aparece, ninguém dá valor nela, mas é uma obra que, só para você ter uma ideia, você pode pesquisar aí no Google. São Paulo gastou 9 bilhões de reais para tirar a enchente dos lugares principais de São Paulo, fazendo o quê? Piscinões. Tóquio gastou em torno de 5 bilhões de dólares, de 2 a 3 bilhões de dólares, para tirar também, fazer drenagem. E nós não gastamos R$ 1. R$ 1.
e nós fizemos um piscinão que vai durar aí por 200, 300 anos, se Deus quiser, se não aparecer um maluco e mudar isso aí. Que é o seguinte, se você pega aqui a Avenida Oswaldo Henrique de Matos, você vai até na primeira ponte lá subindo para o Bela Cravinhos. Ali era o bairro, ali a Nova Cravinhos, né? Do lado ali do Francisco Castilho. Francisco Castilho. A Nova Cravinhos ali já tinha sido aprovada quando eu entrei, o rio já ia até ali, aquele pedaço de avenida ali. Aí entrou o pedido do Jardim Santana. Aí eu falei, não quero que continue paralelo ao rio. Eu quero que desvie e deixe uma margem para o rio. Deixou lá 100, 200 metros para o rio. Quando fez o Bela Cravinhos, eu também obriguei eles a fazerem a avenida bem longe da margem do rio, do córrego. Então, naquele pedaço ali hoje, nós temos um piscinão que cabe milhões e milhões de litros de água. Milhões e milhões. É infindável o tanto de água que cabe ali. Sem dizer que preservou a natureza, o manancial, o brejo, as árvores, deu qualidade de vida e não gastamos R$1. Se a gente tivesse canalizado ali, pode ter certeza, na primeira chuva que viesse, ia transbordar. Por quê? Porque a água não tinha para onde escoar, para escoar, o que ela ia fazer? Ia represar. Ia começar a represar aqui do centro até naquele lugar, ia encher a cidade. Que é hoje o que acontece no Rio Grande do Sul. Toda chuva que dá lá, o pessoal fala assim, não, mas o rio não tem culpa nenhuma. Deus fez a natureza perfeita, ele pôs o rio nos lugares mais baixos. É só você manter o córrego, só você manter a vazante dele. Deixa o lugar para ele vazar, porque toda vez que vem a chuva, que ele enche, ele vaza dos lados, como um copo que você põe água, que ele transborda. Então deixa ele vazar, não sufoca o rio, que é o que fizeram no Rio Grande do Sul, aquele monte de cidade, todo ano você vê a mesma coisa, o pessoal reclamando. Mas ali, o pessoal não respeitou a natureza, e Deus não cobrou nada para fazer isso, não custou R$1. E nós fizemos aquilo ali, também não custou R$1. Eu acho que aquilo ali, para o futuro, para Cravinhos daqui a 100 anos, para Cravinhos há 200 anos, é a maior obra que nós tivemos em Cravinhos, sem gastar R$1. Aí, ó, que interessante. E só para contextualizar, existe uma enchente centenária, né, na Rua 15 de Novembro com a Cesário Mota, né? Muito dessa geração que tá nos ouvindo não vai nem saber Nunca disso, viu, né? né? Nunca viu. Vai ter que procurar. Realmente, carregava carro, dava muito danos para os comerciantes ali, né, da região central. Ninguém queria se instalar ali, né? E Isso, outra coisa, ali o pessoal tinha uma placa de ferro, de madeira grande, que isso, toda vez que chovia eles punham na isso. porta, né? Colocavam na porta, Para proteger, para a água não não entrar entrar dentro. no E comércio. quando entrava, estragava tudo, né? Exatamente. Graças a Deus fizemos uma obra boa ali e recuperou aquela região, que é a nossa principal cruzamento, né? 15 com a Cesário Mota, né? Seria lá a São João com a Ipiranga com a São João de São Paulo. É isso aí. Você disse que uma das coisas também que você não queria para a cidade era que a cidade ficasse uma cidade dormitório. Aí você teve a brilhante ideia de colocar uma placa chamando os empresários para se instalar aqui em Cravinhos. Como que surgiu essa ideia, Boi? Quando nós pensamos em trazer as empresas para a cidade, nós precisávamos ter terreno. E Cravinhos não dispunha de terreno para fazer doação nenhuma. Então eu falei, bom, se a gente não tem, se não tem tu, vai tu mesmo. Então nós vamos fazer o quê? Vamos colocar uma placa chamando o empresário para vir conversar com a gente. E ele vai perguntar do terreno, nós vamos falar, não, olha, o fulano de tal tem para vender, o outro tem, o outro tem, o outro tem. Você procura o pessoal, procura aqui as imobiliárias, mostra os terrenos, manda ele falar com as pessoas direto e ele compra. Porque o empresário, ele não quer nada de graça. O empresário só não quer ser atrapalhado. Ele quer chegar numa cidade e não ter problemas. Ele quer que a cidade ajude ele a crescer, junto com os funcionários, né? E isso aí, e outra coisa que a gente fez, uma coisa importante, você lembra quando a gente fez aquela campanha, dando ônibus de graça para levar estudante para Sim. Ribeirão Preto, né? Qualificar, né? Qualificar. Então era curso técnico e curso universitário.
Isso aí, nós tivemos uma qualificação no município muito grande, muito grande. Cravinhos passou a ter muitas pessoas, técnicos formados e profissionais com faculdade também. Então, isso aí acabou atraindo um pouco o empresariado, né? Mas a placa foi mais no sentido de trazer o empresário para conversar e depois de uma boa conversa, tenho certeza que ele não ia sair daqui, viu? Tenho certeza. Ô, Boi, você até falou que você gosta muito de jornal, e ontem a gente entrevistou o Ian aqui, e o Ian falou: eu aprendi a ler com meu pai, porque meu pai sempre levava o jornal para casa e me ensinava eu e meu irmão a gente a ler. E ele tem um jeito todo diferente de ler o jornal, ler de trás para frente, etc. Qual que é a sua influência da leitura? Como que você começou a gostar de livros, de jornal? Olha, você lembra ali atrás que eu falei quando eu pegava o jornal, que o Brasa pegava a parte Sim, política e eu pegava de trás para frente? A política era sempre o primeiro caderno do isso. Estadão e da Da Folha. Folha, Eu pegava de trás é. para frente. Eu nunca chegava ali. Mas eu acho que hoje nós temos a É. internet, né, que te traz tudo. Hoje antigamente eu tinha 3 jornais, né, que era praticamente Estado, Folha e a Cidade de Ribeirão Preto, né, e o Jornal de Cravinho sempre, né, Sim. que era semanal. Eh, Hoje eu tenho 200 aqui no meu celular. Tem Do mundo jornais e inteiro, né? afins, tem principalmente do Brasil inteiro, do mundo, Sim. quer dizer, hoje ficou muito bom para ler, né? É aquela mania, né? Você não conseguia ir no banheiro de manhã se não levasse o jornal e Jornal. ficasse 1 hora, né? É. Então, é muito gostoso. Eu acho assim que o jornal, ele te deixa bem informado, em que você possa discutir com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. É lógico que a gente tem que separar muito bem, no jornal, principalmente, nas revistas, aquilo que é a opinião da pessoa e aquilo que é o Qual fato que é em o si, fato? né? Que é o fato em si. Porque existe tendências, né? Na mídia, existe tendência nos jornais, tendência nas revistas, né? Na televisão, principalmente, né? Da pessoa tentar levar o público para aquilo que ela pensa. Mas o bom, aí já entra o curso que eu fiz de direito, que o direito você sempre tem que ouvir os dois lados, né? Você nunca pode Exatamente. tomar uma decisão ouvindo um lado só. Você tem que estar sempre ouvindo os dois lados, porque todo mundo que fala tem razão, né? Com Mas cer- o juiz é que decide na realidade qual é a É. razão. Então, o jornal, ele te deixava muito informado a todas a realidade do momento que a gente vivia. Então, principalmente quem estava no comércio, quem estava na indústria, quem trabalhava e na política, você precisa ter esse tipo de informação. Eu acho que a leitura, ela te eleva, né? Ela eleva. E eu fiz curso na época, eu fiz até aquele curso de leitura dinâmica, que lê muito rápido, né? Que Sim. você bate o olho Você numa. já memoriza, né? Ali A memorização é uma coisa, mas a leitura dinâmica é que você consegue ler com entendimento, batendo o olho ali num ponto, né? E você pega aqui, você bate aqui, como o texto é grande, você põe 2 pontos, você vai batendo o olho e já vai lendo assim, e com entendimento. Então, eu até fiz esse curso para ler mais rápido, para durar mais. Mas eu acho que a leitura é essencial a qualquer ser humano. 14ª-feira do livro também fala sobre o rádio. Como que você vê o rádio, a evolução do rádio nesses tempos? Eu gosto muito de rádio, sou suspeito. Até ontem, rapaz, eu entrei num desses sites que vende. Aí eu vi um radinho desse tamanhozinho, parece um celular, que você digitar o AM, FM. Eu falei, nossa, eu vou comprar um desse aqui. Eu tenho um pequenininho lá, que eu levo no Que campo leva de sempre. futebol. Eu não consigo ir no campo de futebol se não levar o rádio para ouvir, né? Aí, Você ó. tá vendo, mas você quer Você quer ouvir, né? ouvir, né? Eu acho o rádio foi o meio, o primeiro, principalmente, junto com os jornais, que difundiram o país, né? Que trouxeram para o mundo inteiro, né? O rádio, ele trazia começou lá desde a guerra, que ele trazia informações no esporte, na educação, na cultura, em tudo quanto é coisa. Nós precisamos do rádio. Eu sempre gostei muito de rádio AM, gostava também do rádio FM. Tinha até, né? Porque
Quando você é solteiro, você mora sozinho, você mora ali com o pai. Na hora de dormir, você punha lá num programa. Eu gostava de dormir ouvindo um programa esportivo. Aí você casa, primeira vez que você vai pôr o rádio, aí a Já mulher já pede corta, para já. desligar. Mas não tem essa É, mania, né? sim. Então, eu sempre gostei de dormir com rádio, acordar com rádio. Eu entro no carro, ligo o rádio. Quer dizer, eu gosto muito de rádio, até hoje. Ô, Boi, Feira do Livro, você realizou algumas, foi homenageado em uma. Queria que você falasse qual que é a importância de uma Feira do Livro para uma cidade igual Cravinhos. Hoje, o que nós não podemos. Até eu estava conversando na semana passada com o Dr. Oswaldo. Nós estamos falando sobre hoje o jovem que tem que tomar muito cuidado, né? As crianças que estão nascendo, porque estão ficando com o ombro muito largo, com o braço muito grande e a cabeça está diminuindo. Então, hoje a pessoa tem preguiça de pensar. As pessoas, ninguém consegue ler um texto hoje se tiver aí umas 20 linhas, por exemplo. Né? Hoje é texto de internet, Curta, né? tudo coisinha curta que às vezes você não consegue passar a informação, né, que precisa naquele texto tão curtinho. Então, eu acho que a leitura é necessária, é importante para a pessoa abrir a cabeça. E essa feira do livro, quando nós fizemos, essas que a gente realizou, né? Foi para isso, para abrir a cabeça, principalmente da criança, porque a gente tem que incentivar a criança lá atrás, né? A base, né? A criança é a base, né? É o alicerce, né? Uma criança bem educada, bem alicerçada, ela vai ser um adulto melhor. Então, nós criamos aquele cheque-livrinho, né? Lembra, para É, comprar o livro, e tem até hoje. Então, isso aí motivou ao pessoal vir a Cravinhos, trazer as editoras a Cravinhos, e a criança comprar seu próprio livro com seu dinheiro, significa que ela não vai jogar fora. Se ela ganha, é uma coisa, mas quando ela compra, né? É diferente. Você vê hoje, antigamente, um lugar muito visitado nas escolas era a biblioteca. Hoje, é, praticamente, não tem mais. Hoje, se você exatamente. quiser um resumo de um livro, antigamente você estudava, tinha lá na aula de português. Uma vez eu fui fazer um trabalho sobre o Guarani. A professora falou: Ó, eu vou dar aqui 3 livros, você escolhe o livro que você quer. Que era do Zé de Alencar. Quando eu peguei o Guarani, o livro era dessa grossura, mais ou menos. E Era tinha que ler, muito né? Não grande. tinha jeito. E você tinha que ler para fazer o resumo. Hoje, se a professora pedir, ele vai lá na internet, na inteligência artificial, na IA, e fala: me dá resumo do livro Guarani. Aí vai dar tudo lá. Me dá em 20 linhas, me dá em 40 linhas, em 60 linhas. Então, eu acho que o que nós precisamos é. A pessoa precisa pensar. A pessoa tem que raciocinar. Eu acho que quem pensa está sempre na frente. Ô, Boi, o que esperar de Cravinhos para os próximos anos? Olha, eu vejo que Cravinhos teve uma expansão grande. Essa semana passada, uns 15 dias atrás, eu fui aqui em Novo Horizonte, que é uma cidade, tem até um time na primeira divisão, aí na Na segunda segunda, divisão, na Horizonte. primeira do Paulista. Sim. É uma cidade um pouco maior aí que Cravinhos, pouca coisa, com 2 usinas dentro da cidade, praticamente dentro da cidade. Aí eu fui lá, vi 2 loteamentos na cidade. 2. Cravinhos nós temos mais de 10, né? E a quantidade de lotes, né? Cravinhos, assim, é espantoso. Você passa aqui no Bela Cravinhos, um loteamento que há pouco tempo aí, que nós aprovamos lá atrás, são 2.000 lotes, você vê o número de lotes que tem construído. No Jardim Aliança, que são 1.578 lotes, no Jardim Júlia, mais de 400, nos Os condomínios, quer dizer, condomínios fechados. Cravinhos é uma cidade hoje viva, pujante, mas a gente tem que pensar ela, o futuro dela, né? Sempre procurar. Eu acho que a gente tinha que trazer empresas, nós trouxemos, continuamos trazendo, né? Tem mais uma grande aí chegando, todo mundo, uma bem grande mesmo chegando. Quer dizer, então, não uma, mais de uma. Então, o emprego já tem, Cravinhos, hoje. O emprego tem. Nós trouxemos a ETEC, que é uma excelente escola de qualidade. Nós trouxemos, fomos a primeira cidade da região, praticamente, a trazer uma escola de período integral, que foi a Escola Francisco Castilho, que foi uma Verdade. luta para trazer.
E esse ano aí nós fomos contemplados com vários alunos aí em faculdade de medicina, em outras faculdades, Odontologia, são odontologia, 17, foram são 17 17 aprovados. aprovados, quer dizer, que E maravilha no isso, né? estado de São Paulo Então são valeu a só pena, 6, né? né, de medicina, são 4 daqui. Fizemos a escola, o governo trouxe ela em período integral. Então, e o resultado está aí. O resultado às vezes demora para aparecer. A ETEC são das melhores escolas do Brasil, as ETECs. E hoje nós temos aqui, nós temos a escola aqui, que é lá da Univesp lá, que Sim, é lá no Moacir. Tem muita gente que não sabe, mas tem um curso lá tem ciência da computação lá. E é ministrado baseado na USP, na Unicamp, e são 3 faculdades, na Unesp, 3 faculdades paulistas, que é baseado nesses cursos. Lá tem, se eu não me tem engano, tem pedagogia, tem engenharia ciência de da computação, produção. engenharia de produção, quer dizer, tem muita gente que nem sabe. Aí você vai lá, a maioria dos alunos são de fora. É, A exatamente. maioria dos alunos são de fora e o povo de Cravinhos aqui não E participa gratuito, disso. né? E gratuito. Só que às vezes a pessoa fala, mas é uma escola à distância, é fácil. Não é fácil, não. Eu faço daí para Não vai passar. por aí que É, não é fácil, é. né? Como não é fácil ETEC, né? O Francisco Castilho mesmo recebia muitas mães lá, na época na prefeitura, quando a escola começou, as mães chegavam e falavam assim, prefeito, aquela escola lá é muito ruim. Meu filho não gosta. Aí eu falei assim, então seu filho não é bom na escola, porque a escola é boa. Presta atenção que seu filho não deve estar estudando direito, porque para quem quer estudar é ótimo, assim como todas as outras, né? Souza Campos, João Nogueira, Maria Virgínia, Francisco Gomes, Sim. Campos Rosa, todas as escolas que nós temos aí, né? Antônio Joaquim, são todas escolas de Boas. qualidade excelente, né? Tanto é que os resultados estão aparecendo. Não, com certeza. Né? São todas Então, escolas. Cravinhos, nós temos que pensar em Cravinhos, temos que pensar em cultura, temos que pensar em educação, temos que pensar em saúde, em meio ambiente, principalmente, meio ambiente, porque esses desastres naturais, hoje nós estamos vendo isso que está acontecendo na Europa, na França, que pessoas morrendo no calor, mas por quê? Porque muita coisa lá atrás, né, para plantar e para fazer as coisas, eles tiraram lá atrás. Então a gente tem que cuidar da plantação, mas tem que cuidar também do meio ambiente. Que foi o que nós fizemos com esse parque ecológico maravilhoso que nós temos aqui nesse lugar que nós No meio da estamos, né? cidade, né? No meio da cidade que, olha, eu já fui em vários. Me falaram que em Dayatuba tinha um bom, não sei aonde tinha um bom. Eu não vi nenhum até hoje igual esse, Kenneth. Não vi. Não vi nenhum parque ecológico perto desse aqui, Virou um perto cartão desse aqui. postal, né, pô? No centro da cidade, você vê um número, até tem um episódio interessante que hoje nós estamos aí, Cravinhos está fazendo a capivara, né? Está trazendo a Isso, capivara como como um mascote. mascote, né? Quando nós começamos o parque e tal, e aí o pessoal começou a caminhar e começaram a aparecer as capivaras. Aí um dia eu cheguei para um policial ambiental, né? E falei, olha, e estava tendo aquele problema do carrapato estrela em Ribeirão Preto, no Parque Maurílio Biagi e tal. E aí eu fui ver da capivara, aí eu perguntei pro policial, olha, tá aparecendo capivara, o que você acha que a gente deve fazer? Ele falou assim, ó, eu vou te dar um conselho, você tira tudo o pessoal que está lá no parque e deixa as capivaras lá, porque lá é o ambiente delas, é o habitat natural delas, entendeu? E é, e é mesmo, o que as pessoas têm que saber respeitar o animal, né? O animal, ele apesar de dizerem que é irracional, mas eu não acho ele tão irracional. Eu acho que eles são racionais. Mas a pessoa às vezes vem com um cachorro aqui e ela está lá com 3, 4 filhotes e o cachorro avança no filhote. É logicamente que ela vai defender a cria dela, como todo mundo, até o ser humano, Eu defender a defende a minha. sua cria, né? Então, a capivara, e graças a Deus não tivemos casos em Cravinhos de carrapato estrela. Sim. Mas aí tem esse monte de pássaro, de pato, de galinha, de ganso, né? Tem vários meus aqui, viu? Que às vezes eu É. ponho lá em casa, eles voam para cá e já vai ficando aqui. Mas é legal demais. Eu acho que Cravinhos tem que estar indo no caminho certo, o Cravinhos está crescendo, o Cravinhos, eu acho assim, essa administração do Itamar com o Ian vem trabalhando, fazendo aquilo que é necessário, né? Estão cuidando da saúde e da educação, cuidando das ruas, de todas as condições. É lógico que ninguém consegue fazer 100%, né? Deus, quando fez o mundo, deixou uma partezinha
para a gente poder. Ó. Deixou uma partezinha para a gente poder, para o ser humano ir terminando, né? Da Sim. forma que ele queria, tudo na forma que Deus quer. Mas é lógico, mas Cravinhos está indo muito bem, graças a Deus. Ô Boi, qual que é a sensação de hoje, seu filho ser o vice-prefeito, né? E dentro de casa, você dá muito conselho para ele sobre a política, sobre a administração? Eu tenho gêmeos, né? Todo mundo Sim, sabe que é o Ian e o Iago. O Iago, ele fez uma ótima escola, que hoje é tida como uma das melhores escolas do Brasil de economia, que é o INSPER, né? E está lá no mercado financeiro em São Paulo. Tive com ele lá semana passada. Está trabalhando numa empresa que tem uma chefe super exigente, mas está indo muito bem, graças a Deus. E o Ian já é mais, o Iago é mais das exatas, o Ian é mais das humanas, né? E o Ian sempre levou jeito com os amigos, porque assim, a primeira coisa para ser prefeito, que eu qualifico, a primeira qualidade é gostar de gente. Você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, não é fácil ser prefeito. E ele gosta, ele tem esse jeito, ele dá atenção, ele conversa com as pessoas, ele é muito mais simpático que eu, ele é muito melhor que eu nesses pontos, eu tenho certeza. E lógico que naquilo que ele precisa, que eu posso ajudar, né? Lógico, porque a experiência nos traz uma forma de trabalhar melhor. Então, naquilo que ele precisa, que eu já vivi lá atrás, já vivi tanto a coisa que deu certo como a que deu errada. sim. É lógico, a gente vai passando os exemplos, ó, aqui eu fiz assim, mas não dá muito certo, faz assim que dá mais certo. Então, eu tenho auxiliado ele nesse ponto. Acho que ele tem ido muito bem, mas é um menino que se formou, fez uma faculdade de Direito também, que tem condição aí de trabalhar sozinho, mas o pai está sempre junto, né? É filho, é filho. Com E certeza. tem a mãe também, né? Que viveu, né? Que também está nessa vida pública aí, ajudando. Já faz 7, 8 anos que ela está aí na Secretaria da Cultura e fazendo um trabalho excelente, né? Que vai atrás, que corre atrás também, né? Com Que tem certeza. experiência de vida também, que ajuda também. Então, lá em casa ele pode perguntar que a gente ajuda. Ajuda, né? Tem É, conhecimento. tem um pouco. Ô, Boi, a gente vai encerrando já. Daria pra gente ficar aqui 1, 2 horas, tem muita coisa pra gente Tem falar. assunto, Tem né? bastante assunto. A gente já vai encerrando. Queria que você deixasse uma mensagem para a população de Cravinhos. Não, primeiro eu gostaria de agradecer vocês pelo convite, né? Você, o Anderson, toda a sua equipe aqui que estão trabalhando nisso. Acho muito importante. Também te agradecer pelo período que nós passamos juntos, né? Que foram muitos anos, né? Uns 13 anos. 13 anos, né? É, 13, 14 anos. Tem é, história, tem né? história. Fazemos parte da história, né? Com certeza. Junto com o Chico, né? Junto com o Leandro, com a Kátia, com as meninas. Exatamente. Isso foi muito importante, esse trabalho que nós fizemos juntos. E dizer para que Cravinhos a gente gosta demais, né? Eu falo que eu não troco isso aqui por nada desse mundo. Vou ser sempre chato com Cravinhos, né? Vou ser sempre uma pessoa que vai procurar ajudar a nossa cidade naquilo que precisar, eu estou sempre disposto a ajudar. Não só, até hoje eu recebo pedido de muitas pessoas pedindo alguma coisa para a gente interferir em alguma coisa, ajudar em alguma coisa, eu estou sempre disposto a ajudar e dizer que eu acho que nós estamos numa cidade abençoada, né? Haja visto esse dia pela segunda vez aí, em 94, Ribeirão teve um problema sério, teve outro Verdade. problema seríssimo em Ribeirão Preto, que solidarizamos, inclusive uma empresa de Cravinhos, que o CEO dele lá, o Stefano, me ligou e nós oferecemos, eu liguei para o secretário de Infraestrutura de Ribeirão, oferecendo a Ribeirão geradores fabricados aqui em Cravinhos, pela Pramac e Generac. Eles ajudaram Ribeirão, ofereceram para ajudar Ribeirão com geradores lá que sabia que eles estavam com problema de energia. E dizer que Cravinhos, eu acho que tem uma energia positiva nessa cidade, que essa energia positiva continue por muitos e muitos anos, que Cravinhos se torne cada vez melhor e nós possamos desfrutar de tudo isso aqui junto com os nossos filhos, os netos e todos vocês. Um grande abraço a Cravinhos e a todos vocês. Obrigado, Boi. Tivemos aqui com o nosso ex-prefeito, né? Ex-prefeito também. Não deu nem pra gente conversar sobre
A época que você foi candidato a deputado, né? Chegando a eleição agora. Mas tem muita coisa pra gente conversar. Com certeza terão outras entrevistas com você. Boi, obrigado, pessoal que tá nos assistindo aí, tanto no YouTube da Prefeitura como no Instagram da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Obrigado, acompanha a gente que tem muito mais entrevistas durante a Feira do Livro. Valeu!